E aí, torcida brasileira, estamos começando mais um Quinta Linha. E para você que nos acompanha pelo YouTube do MacPro, hoje iremos falar com o presidente da Atlética de Comunicação e Artes do Mackenzie, Andrei Brito. Mas antes, eu vou apresentar meus colegas de bancada. Na minha ponta esquerda está ele, o Barba, Caio Sandin. Fala pessoal, tudo certo? Olá todo mundo, uma boa tarde, um bom dia, quem sabe uma boa noite para você que nos assiste pelo YouTube. Vamos para essa entrevista que vai ser muito boa. No meio de campo, fazendo a ligação para o ataque, está Fernanda Lima. Fala galera, muito boa tarde para todo mundo que nos assiste aí do YouTube. Boa tarde ao nosso convidado, Andrei Brito. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Vitor. E para começar o nosso programa, vou começar perguntando para o Andrei. Andrei, quanto tempo demora para organizar um Juca? Como que funcionam esses preparativos para um Juca? Bom, primeiro boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite desde já. E, bom, a preparação do Juca ela é bem demorada, apesar do que todos imaginam, que é aquela coisa do começar a partir de janeiro, pelo contrário, ela começa já no ano anterior, né? O Juca acabou agora no mês de junho, a gente já começou a correr atrás de algumas coisas de patrocínio para o próximo ano, algumas formas de conseguir reduzir nossos custos, e então assim, a gente coloca aí mais ou menos um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, depende muito da Atlética. Mas a nossa gestão, a gente sempre trabalha em cima de 1 ano aí para conseguir reestruturar o Juca. E quais que são esses preparativos que vocês têm que fazer? Você citou a busca por patrocínios, essas coisas, mas tem alguma outra coisa de correr atrás? Porque a própria organização do Juca acaba divulgando muito próximo à data onde vai ser o local. Para vocês também fica com essa proximidade de data ou vocês têm um tempo maior para poder trabalhar, procurar onde vai ser o alojamento, esse tipo de coisa? Então, no último Juca, a gestão da LAAC eles fizeram de uma forma diferente. Eles avisavam até com uma antecedência. Normalmente é com 1 mês de antecedência. E aí fica aquela correria das atléticas brigando por alojamento, tentando conseguir clubes. Na verdade, tem até uma regra da Atlética que levou uma quantidade maior de pessoas para o último Juca, tem direito a escolher primeiro o alojamento, caso queira ficar nas escolas. Então, assim, o preparativo do Juca ele se baseia em diversas coisas, principalmente na parte de modalidades, né? A gente trabalha muito forte nessa parte de treinadores, de treinamento, e no sentido de cidade... Eu creio que assim, um exemplo, esse ano a gestão que mudou agora que entrou, eles já estão com o mesmo pensamento da última gestão, de começar com uma apresentação da cidade bem antes, até para facilitar para as atléticas. Isso também facilita bastante para a gente conseguir algumas coisas, de repente baratear custos de ônibus, baratear diversas outras coisas que a gente utiliza no Juca. E para quem não sabe, o Juca desse ano foi lá em Araraquara. Qual foi o saldo que você tirou desse Juca? Assim, o pessoal da Atlética que fez toda a organização e tal, qual foi o saldo? Vocês acharam que foi positivo, negativo? A gente não chegou a sair perguntando, né? Mas assim, pelo evento que a gente criou, pela nossa página, a gente teve bastante elogio, bastante mesmo. Muitas pessoas vieram até nós, pessoalmente, para nos parabenizar, falando que foi o melhor Juca que já foi. Teve gente que falou, eu vou no Juca há 10 anos e esse foi o melhor que eu já fui, parabéns. Referente à parte de organização, a parte do alojamento, a parte das festas. A gente teve um pequeno, claro, como todo Juca e toda Atlética tem, a gente teve um pequeno problema na balada do meio, mas nada que não deixou de ser resolvido. Mas foi um saldo bem positivo para nós, foi uma grande experiência para todos nós, para o pessoal da gestão também, tanto que muitos vão se manter para o próximo ano. E então, assim, para nós foi muito bom, foi muito válido. Creio que para o próximo Juca a gente tem muito a acrescentar. Andrei, e para quem não conhece o Juca direito, como que funciona a questão da pontuação? Quantos pontos você precisa para ser campeão no Juca? Então, na verdade, não tem uma pontuação definida assim, você precisa de tantos pontos para ser campeão. Mas é muito... Hoje está muito disputado. Eu creio que hoje, falando de jogos, o Juca é um dos jogos mais disputados que existe, né? Porque a gente tem a Casper Libero, tem a IMB, tem nós, tem o pessoal da ECA mesmo. O que acontece é o seguinte, para quem acompanhou de perto, esse Juca, até o sábado, não tinha um campeão definido. Na verdade, a disputa estava entre ECA e Mackenzie, e com jogos acontecendo, teve uma reviravolta, a AMB passou todo mundo, depois a Casper passou também, então ficou bem disputado. Então, assim, não tem uma pontuação que eu posso chegar e falar para você assim, critério de pontos, né? Não, se eu falar para você, se você fizer 40 pontos, você é campeão. Hoje a gente não consegue definir isso porque
É dia após dia ali, a gente olhando a tabela pra Como ver se- quem que vai ser campeão. É como se fosse o Campeonato Brasileiro, né? Bem Uma coisa isso. bem alternada, né? Bem isso mesmo. E quantos pontos o Mackenzie tem? Quantos títulos? Títulos, hoje o Mackenzie ele tem 14 títulos. Agora, mudando um pouco de assunto, falando um pouco dessas próximas competições, daqui a pouco a gente vai ter o Intermac, né? Que vai ser nesse segundo semestre agora. É uma competição muito importante, pelo que todo mundo comenta aqui. Acaba se tornando uma principal depois do Juca para quem acaba torcendo, porque junta bastante gente. É o Mackenzie contra o próprio Mackenzie. Fica Sim, interessante sim. por isso. Uma rivalidade boa aí. Exatamente. Quais são as perspectivas do Tubarão nesse Intermac desse ano de 2015? É uma perspectiva de entrar com um time forte, um time entrosado em todas as modalidades, é de o futebol de campo realmente ser a potência para puxar esse time para frente, tentar um campeonato, quem sabe? Bom, Intermac vai ser algo que, assim, na verdade a gente não tinha, até o final do Juca, um mês depois do Juca, a gente ainda não tinha nem certeza se ia ter o Intermac. E quando foi anunciado para nós que ia ter o Intermac, a gente já começou a pensar um pouco no que foi o Intermac do ano passado, né? No Intermac do ano passado nós ficamos em quarto e também algumas coisas que a gente deixou a desejar, mas a gente tinha acabado de assumir, na verdade a gente ainda nem estava na ata, né? A gente só tinha tomado a frente da Atlética para tentar começar a organizar a casa e para nós já foi um resultado muito bom, apesar de todo mundo falar, quarto lugar, atrás de Direito, Economia, Engenharia, que são as três maiores aí que a gente pode bater de frente. Para nós foi muito bom, porque a gente teve um resultado positivo no futebol de campo, que a gente chegou até as finais, a gente teve resultado positivo em algumas outras modalidades. Então, assim, no ano passado deu início a uma ideia que a gente tinha para implantar, e aí no começo do ano a gente implantou para começar a trabalhar. Para esse ano, eu creio que a gente já chegue bem mais forte. O que acontece? O futebol de campo, infelizmente, a gente teve um resultado negativo nesse final de semana. Eu estava até conversando com algum dos meninos, eu falei, a gente não pode... De repente, esse resultado faz a gente acordar um pouquinho. Vocês não são o melhor time que tem, vocês não vão ganhar de todo mundo, então vamos acordar e vamos treinar forte pro Intermac. Futebol de campo, a gente tem adversários fortíssimos. Tem o Direito, que é o primeiro adversário que a gente tem. Aí, se a gente passar, a gente tem chance de pegar a Economia e final aí, possivelmente, caso a Engenharia faça resultados positivos, a gente pega a Engenharia novamente na final, caso a gente chegue até lá. Então, assim, é uma chave bem difícil mesmo, é um caminho bem difícil. Para o futsal feminino também ficou bem difícil. Elas vão pegar a Engenharia logo de cara, se eu não me engano. Tem uma ou duas modalidades também que a gente vai bater de frente com os times mais fortes que tem aí do Mackenzie. A minha perspectiva, claro, a gente não entra em nenhum campeonato pensando que vai ser derrotado ou vai chegar lá, vai lá para perder. Se a gente conseguir o título, óbvio, vai ser maravilhoso. Mas a gente tem que ir também com os pés no chão. Eu creio que o Intermac esse ano vai ser mais uma preparação muito boa pro Juca. Não que eu não confie nas nossas modalidades, pelo contrário, confio bastante. Creio que a gente vai chegar em diversas finais. Porém, eu não estou frisando muito. A gente está indo para ser campeão. Quero o título, claro, mas com o pé no chão. Estou bem tranquilo, vamos jogo por jogo, modalidade por modalidade. Creio que a gente pode surpreender bastante tanto Direito, quanto Economia, quanto a Engenharia. Como foi esse processo para você se tornar presidente? Assim, você chegou lá, passou por uma etapa, foi eleição, como é que foi? Então, começou tudo após o Juca do ano passado. O futebol de campo a gente tinha perdido a semifinal para Casper nos pênaltis. Com um gosto amargo demais para nós. Foi uma coisa muito chata. E a gente percebeu no Juca do ano passado que a Atlética deixou a desejar em algumas coisas. A gente precisava de algumas coisas da Atlética que a gente não tinha. Então, aí passou o Juca, começou a FUP. Quando começou a FUP, a gente continuou naquele mesmo pensamento. A Atlética está deixando a desejar. A gente teve uma derrota que foi a derrota mais amarga da minha vida, que foi pelo Unip. E assim que a gente teve essa derrota, eu estava conversando com um dos meninos, que é um dos nossos meio-campo. Hoje ele não faz mais parte do time, mas até então ele era um dos nossos meias. E eu falei com ele, a gente perdeu o Juca, tivemos mais uma derrota agora.
E assim, a gente não vê em momento nenhum Atlética se preocupando em como está a situação, em como está o salário dos nossos treinadores, em como está a nossa estrutura. A gente não tinha uma garrafa de água para tomar depois do jogo, ou não tinha uniforme, a gente tinha que ficar contando o uniforme para a galera levar para os jogos. E aí a gente começou a conversar, vamos entrar para a Atlética, vamos lá descobrir como que funciona, vamos tentar entender. E aí um dia a gente resolveu vir até o prédio da Atlética, que fica ali na Major Sertório, e a gente encontrou o Gustavo, que ele era o DGE da Atlética na época, hoje ele é vice esportivo. E nisso que a gente encontrou com ele, a gente falou, a gente veio aqui para conversar sobre a Atlética, a gente quer falar com o presidente, quer saber como funciona. E ele falou, ainda bem que vocês chegaram. Foi bem isso que ele usou mesmo. Ele falou, ainda bem que vocês chegaram porque eu tô sozinho. Eu tô fazendo tudo sozinho, a Atlética tá meio caindo aos pedaços, então assim, toda ajuda é bem-vinda. E aí começamos nós três trabalhar em conjunto ali, ver o que precisava para ter uma eleição, o que precisava para a gente quitar as dívidas que tinham e como que a gente fazia para se acertar com os treinadores e conseguir uma estrutura melhor para os atletas. E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar e a gente foi abrindo oportunidade para pessoas entrarem. Aí entrou o Eglair, foi entrando pessoas novas, aí mantivemos o Rômulo, que era apenas um apoio da Atlética no ano passado, e hoje ele trabalhou esse ano inteiro com a gente como um diretor de marketing. Então, assim, a gente foi estruturando a Atlética. A gente fez a votação em novembro, não teve nenhuma chapa oposta para tentar lutar contra a gente. Então a gente ficou aí com a Atlética. E a partir de janeiro, como de direito, a gente assumiu a ata. E aí a gente podia passar a assinar algumas coisas, a fechar contratos e atrás de patrocínios, respondendo já como uma Atlética de verdade. E aí a partir daí a gente entra naquela parte que eu falei, que a gente começou a implantar algumas coisas para os atletas, conseguimos nos reconciliar com os treinadores. Eu tenho que agradecer muito a alguns treinadores, como o Dálvio, como o Adri, como o Douglas, que deram um voto de confiança para nós. Mesmo tendo acontecido tudo que aconteceu anteriormente com algumas outras gestões, eles deram um voto de confiança para nós. E hoje, graças a Deus, a gente está trabalhando aí em conjunto e buscando os resultados positivos. Então, agora, para finalizar, assim, com chave de ouro. E lá vem. Você acredita que o Atuba vai ser campeão nesse Intermac? Então, como eu disse, acreditar eu não saio contando vitória por aí. Uhum. Hoje a gente tem algumas reuniões de Intermac com todos os presidentes e eu vejo o pessoal nas reuniões meio que batendo no peito. Não, porque direito é isso, porque economia é aquilo. Engenharia, se prepara que engenharia vai atropelar vocês, não sei no que. Então, assim, eu tento segurar ao máximo isso, entendeu? Eu queria estar gritando na cara de todo mundo e falando, economia, vocês perderam o Intermac no campo para nós no ano passado, e aí, como que vai fazer? Ou qualquer coisa, teve a Copa 145 OLEP, vocês perderam pro futsal feminino, tomaram um vareio lá do futsal feminino, as meninas estão deitando e rolando em cima de vocês. Ou qualquer coisa nesse sentido. Só que eu prefiro ficar quietinho na minha e, como eu disse, tentar surpreender. Chegar lá no Intermac e todo mundo falar, putz, o Tubarão chegou, foi de mansinho e tá aí, levaram o título. Se eu falar pra você que não confio, eu nem entraria no Intermac. Eu juro pra você que eu falava, não, vamos pra disputar, vamos todo mundo lá pra se divertir, vai todo mundo lá pras festas e tudo mais, nem vai como atleta. Mas não, eu confio que a gente tem grandes chances de trazer o título, sim. Até porque, como eu disse, não teria por que estar entrando no Intermac. Tá bom, Andrei, obrigado. Estamos finalizando mais uma edição do Quinta Linha e eu gostaria de agradecer a presença do Andrei Brito. Eu agradeço a oportunidade de vocês. Sempre que precisar, a gente manda alguém lá ou eu mesmo venho pra gente tirar as dúvidas de vocês e trabalhar em conjunto aí. Gostaria de mandar algum abraço? Nada, eu queria... Não, na verdade eu queria mandar um abraço pra minha gestão. A galera que sempre esteve junto aí trabalhando com a gente e trabalhando comigo, e agradecer também o pessoal da Tubateria, o pessoal do Mac 13 e a todos os atletas que nos representam. Gostaria também de agradecer aos meus colegas de bancada, o Caio Sandin e a Fernanda Lima. Um forte abraço a todos, a gente se encontra no próximo Quinta Linha e até mais. Muito obrigada pela sua participação e muito obrigada, Andrei, também por essa gestão. Parabéns pela sua gestão e muito obrigada, ficamos por aqui. E para finalizar agora de vez, eu gostaria de agradecer com todo o meu coração a produção da Juliana
Santana, do Doni Paruti no comando de áudio e do Fernando Berlese na produção. Muito obrigado e tchau, tchau!